Fala pessoal, é óbvio que todo mundo merece férias, mas quem está trabalhando pela censura não tira férias. E é por isso que eu não posso abaixar a guarda e nem vocês. A gente preparou o melhor de 2024 para 2025 vir com força total. E o Fio Diário ainda tem muito conteúdo exclusivo para você. Então, mais importante do que nunca, assine o Fio Diário que você vai adorar. A gente precisa da sua assinatura para continuarmos com essa vitalidade, para enfrentar um 2025 com muita força. Não vamos desistir. Um Feliz Natal e um 2025 ainda melhor. Boa tarde, pessoal. Olha só, se vocês pararem para ver um segundo o estado de coisas que se tornou o país, eu tenho certeza que cada um de vocês que está olhando para o nosso caminhão, que está caminhando pela Paulista, para o outro caminhão que está falando a mesma coisa que a gente, fora Moraes. Mas por que fora Moraes? Porque hoje eu tenho vergonha da loucura do circo macabro, cretino, canalha que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Eu sou advogado, eu fiz mestrado e doutorado na PUC São Paulo. Sabe o que vale isso hoje? Nada, nada. Eu não tenho segurança jurídica, vocês não têm previsibilidade, nós não temos uma república federativa. Nós temos hoje no Brasil um regime totalitário por conta desse careca Satanás que vocês estão segurando aí. Levanta o cartaz para esse careca. Levanta. É isso que a gente tem que fazer no Brasil inteiro. Vocês acham que esse cara tem coragem de enfrentar o povo? Vocês acham que esse cara tem coragem de enfrentar todo mundo organizado com uma pauta única? A pauta é única. Ou o Moraes sai, ou a gente para esse país de uma vez. Eu só vou dormir tranquilo a hora que esse cara, a hora que estiver saindo da conta desse cara, do Alexandre de Moraes, centenas de milhões de reais para indenizar todo mundo que esse cara perseguiu. Dona Jupira, Dona Iraci, senhora de 70 anos com câncer, mandou para cadeia 14 anos. Isso é inaceitável, isso é indecente, isso é incivilizado, é um bando de selvagem. Esse pessoal que está vestindo a toga hoje no Brasil é um bando de selvagem incivilizado. Não podemos aturar nada. Então sim, o Moraes tem que ser preso. E sim, a quadrilha que está ao lado dele também. Existe uma quadrilha no Supremo e no Tribunal Superior Eleitoral. Existe uma gangue de mafiosos no Supremo e no TSE. Não adianta falar em eleição enquanto tiver quadrilha no TSE. E eu vou falar uma coisa de todo o coração para vocês. Essa é a terceira manifestação fora Moraes. Sabe o que me deixa muito feliz? Elas começaram pelo Brasil inteiro. E a mesma galera que começou pelo Brasil inteiro está imbuída do mesmo sentimento no coração que eu, que o Guilherme Sampaio, que me ajudou desde a primeira, que organizou junto comigo, com todos, Diogo Forjás, todo mundo que está aqui, Camila Leite, todo mundo que começou. Vou contar uma coisa para vocês, ninguém aqui vai parar até a prisão do Moraes e da quadrilha dele. Essa manifestação está acontecendo em 22 cidades. Quero pedir de coração um negócio para vocês aqui. Isso é mais importante do que vocês podem imaginar. Quando ele, que está aqui na frente, o camisa 10 da seleção, levanta um cartaz numa Paulista cheia e a gente tira uma foto, sabe o que acontece? O Elon Musk lá dos Estados Unidos
Qualquer Zé Mané da Finlândia, da Noruega, da Austrália, sabe exatamente o que esse cara aqui quer. E a gente precisa espalhar centenas de milhares de cartazes iguais a esses pelo Brasil inteiro. E é por isso que eu me sinto, de coração, eu fico muito feliz de olhar para vocês, olhar nos olhos de cada um de vocês, saber que está todo mundo junto nesse barco. A gente não vai parar por um segundo. Vou dar outro recado que eu faço em todas as lives que eu faço no YouTube e nos programas. Desobediência civil. Marco, o que é desobediência civil? É não aceitar decisão de tirano que tem timbre do Supremo Tribunal Federal. Não vale nada, não é decisão judicial, é loucura de tirano psicopata. E a Polícia Federal, se estiver aqui me vendo, venha pegar os 50 mil reais aqui. Venha pegar, Ministério Público Federal, venha pegar os 50 mil. Venha! A gente, graças a vocês, a cada um de vocês que estão aqui, a gente não vai parar, porque é um dever moral nosso. Existe uma briga e a gente está numa guerra pela liberdade. E eu falo para vocês, com todo o coração aberto, pode demorar 2 anos, pode demorar 5 anos, pode demorar 10 anos, mas eu morro lutando pela liberdade do meu país, e de vocês e nós. Obrigado, pessoal, e eu quero passar a palavra para um grande amigo aqui, que está do nosso lado. Tá lindo, meus queridos, é isso aí, gente, é isso aí. Fora Xandão! Fora Moraes! Vai passar pro Mike? Isso. Tá. Chama ele, fala que você vai passar a palavra pro Mike. Muito bem, gente, eu vou chamar aqui uma pessoa que lá de fora, lá dos Estados Unidos, tem lutado pela nossa liberdade. Ele que publicou, foi um homem corajoso e deu início a tudo isso. Publicou o Twitter Files, o nosso querido jornalista Mike Schellenberg. Quer falar alguma coisa, Guilherme? Então daqui a pouco o Guilherme fala. Não, eu não vou falar. Você vai falar depois. Oh, boa tarde. Break it everything. Boa tarde. O Lula e Moraes dizem que devem bloquear o X para proteger a independência do Brasil. X é uma plataforma para palavras perigosas, falsas e odiosas, eles dizem. E muitas dessas palavras violam as leis da Constituição do Brasil. Mas sua censura vai muito além do que a Constituição do Brasil permite. O governo exigiu que X e outras redes sociais censurassem e banissem pessoas individualmente, incluindo jornalistas e políticos, como meu amigo Marcel Van Hatten. Essas proibições são imorais, ilegais e ao mentir. Todos deveriam ir para a prisão, começando pelos jornalistas e os políticos. Quanto ao discurso de ódio, Lula expressou ódio quando elogiou Adolf Hitler. Ele não expressa ódio toda vez que ele fala de Elon Musk e Jair Bolsonaro. As pessoas culpam discursos pelo caos
caos de 6 de janeiro nos Estados Unidos e 8 de janeiro no Brasil. Mas os eventos daqueles dias foram resultados de segurança inadequada, não de algo que alguém disse online. E se o governo pode censurar informações eleitorais desfavoráveis, como alguém saberia se o governo roubou uma eleição? A democracia e as eleições seguras dependem da liberdade de expressão. A ideia de que devemos censurar discursos para proteger a democracia está no mesmo nível de outras ideias orwellianas como guerra e paz e escravidão e liberdade. Por milhares de anos, democracia e liberdade andam de mãos dadas, assim como censura e ditadura. Todo mundo sabe em seu coração que censura é errado. Todos nós sabemos que somos imperfeitos e não sabemos tudo. Sabemos que dependemos dos outros para descobrir a verdade. Por que, então, tantas pessoas querem censurar? Parte do motivo é poder. Lula e seus aliados acreditam que ganharão uma vantagem se puderem impedir que seus inimigos políticos tenham permissão para falar. Outra parte do motivo é intolerância. Lula e Moraes simplesmente sabem que são e não são amassados por críticas. Homens fracos, com egos inseguros, dependem para sua entidade de serem constantemente bajulados como crianças mimadas. Uma das principais características do totalitarismo é a perseguição de hereges. Da Inquisição espanhola ao nazismo, ao comunismo, os censores não querem apenas silenciar, eles querem perseguir e punir. É razoável perguntar se é tarde demais para salvar o Brasil e o mundo de totalitarismo. Muitos cidadãos querem censura. Eles querem silenciar seus vizinhos, até mesmo de falar uns com os outros. Mas mais gente ainda quer liberdade. Eu falei com um jovem ontem que disse ser de esquerda e que se opõe proibição de X. Ele disse que não conhecia ninguém que concordasse com a proibição. Assim, ao proibir o X, Lula e Moraes se revelaram ditadores. Eles violam algumas leis e inventaram outras. Eles aplicam leis contra seus inimigos e nunca contra seus amigos. E são tão mesquinhos e vingativos quanto os tiranos do passado. Não podemos controlar o que eles fazem. Se pudéssemos, não estaríamos aqui hoje. Só podemos controlar o que fazemos. E o que podemos fazer é expressar nosso amor pela liberdade, pelos direitos humanos e pela Constituição. Agora, obrigado. O mundo inteiro está observando o que está acontecendo aqui. Até mesmo as pessoas que apoiam a censura acreditam que o Brasil foi longe demais. Nos últimos dias, o Washington Post, o Economist e o Bloomberg denunciaram a proibição do X. Lula e Moraes colocaram a liberdade e a prosperidade do Brasil em perigo. Como alguém pode se sentir seguro em investir em um país que congela ilegal e arbitrariamente as contas bancárias das empresas? Como os é realmente tão frágil que um ato tão radical de censura é necessário. Os cidadãos adultos do Brasil são como crianças cujos pais devem tapar os ouvidos para que não ouçam palavras que possam incomodá-las? Eu acho que não. Se o Brasil quer ser respeitado pelo mundo, seus líderes devem começar a respeitar seu povo. Muito obrigado a
Muito bem, gente. Agradecendo a presença de todos vocês que vieram aqui pedir o Fora Xandão. Nós estamos aqui com o nosso querido desembargador Sebastião Coelho, que vocês conhecem. Uma salva de palmas, meus queridos. Alô, meu querido Adriles. Chega pra cá, Adriles. Adriles Jorge. Adriles. Vem cá, Adriles. Adriles. Vamos lá. É pra eu falar? É claro. O Atlântico tem vista pro mar. Vamos passar aqui, meus queridos, uma salva de palmas ao nosso querido Marcel Van Hatten, atuante pela nossa liberdade e relator da PEC que limita os poderes dos ministros. Ele vai te contar tudo agora. Marcel Van Hatten! Boa tarde, São Paulo! Boa tarde, Brasil! E primeiramente, fora Lula! Fora Alexandre de Moraes! Deus é tão bom, Deltan, que essa semana eu estava sem voz e consegui chegar aqui neste sábado, 7 de setembro, a Paulista, com a voz quase inteira para poder falar para o Brasil aquilo que eu penso e não apenas twittar no X, porque eu vou continuar tweetando. Michael Schellenberger estava aqui, cadê? Vou chamar ele para vir aqui do meu lado, se ele puder, porque ele me arrepiou. Michael Schellenberger, lembre-se bem, Twitter Files foi onde começou. Espera aí, tem alguém que passou mal aqui na frente. Se alguém puder dar uma assistência aqui antes de eu continuar. Alguém que passou mal aqui. Já está atendida? Tudo certo. Antes de chegarmos a este dia 7 de setembro, Marina, nós tivemos lá no mês de abril uma revelação para o mundo. Revelação para o mundo. Mas os brasileiros, nós já sabíamos, eu mesmo já sabíamos o que estava acontecendo. Dos advogados do Twitter, ficamos sabendo, e o mundo ficou sabendo, é um tirano. Mais do que um ditador e um tirano, Alexandre de Moraes é um covarde. Sem dar direito à defesa, sem permitir que se constituam advogados, sem permitir sequer que se saiba por que estamos sendo processados, perseguidos e até mesmo presos. Alexandre de Moraes demonstra que não é Xandão coisa nenhuma, é Xandinho, é pequeno, é minúsculo, e é por isso que o povo brasileiro, que é feito de pessoas como cada um de nós, é um povo que não tem covardia no seu sangue, não. É um povo corajoso. E o que vem da covardia é a coragem de cada um de nós, de cada um de vocês que está na rua. Eu fiquei tão revoltado que imediatamente, em vez de parar de postar por causa de uma multa de 50 mil reais, absurda, ilegal e inconstitucional, eu fiz o contrário. Eu baixei um VPN e tuitei dizendo: vem Alexandre de Moraes, vem me cobrar 50 mil reais, porque minha dignidade vale muito mais do que isso. A minha dignidade, que depende da minha liberdade de expressão, não tem preço. E é por isso, Marco Antônio, é por isso, Adriles, é por isso, Adriana, Deltan, Gilson e todos os demais que estão aqui, que nós não vamos desistir no Brasil, jamais. Eles podem tentar, eles podem até ter conseguido nos calar por um tempo, mas não conseguem perseguir milhões de brasileiros ao mesmo tempo, abaixo do ditador. Rodrigo
Pacheco! Largue de ser omisso, conivente até, covarde também. Hoje há cartazes aqui pedindo para que o senhor haja. Na segunda-feira, entregaremos um pedido de impeachment nas suas mãos, com mais de 1 milhão de assinaturas de brasileiros e mais de 150 deputados assinando. Mas não é só isso. O senhor vai ter de abrir esse processo de impeachment em Brasília na semana que vem, porque estaremos logo mais, não mais na Paulista ou no resto do Brasil, mas todos nós em Belo Horizonte, no seu lar, no seu município, para exigir, Rodrigo Pacheco, que ouça o povo brasileiro. Estaremos em Minas Gerais, terra da liberdade, ainda que tardia, para exigir dos nossos senadores impeachment já! Fora Alexandre de Moraes! Viva o Brasil! Um beijo no coração de todos, muito obrigado, parabéns, ó brasileiros, longevar temor servil, ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil! Como essa pauta é extremamente importante, a gente vai trabalhar ela sobre vários ângulos agora, nessa sexta-feira. Mas eu quero começar, professora, levantando uma dúvida básica. Eu estava ouvindo a CNN, ouvindo o Globo News, e eu quero colocar um vídeo da Globo News que você compartilhou nas suas redes, não é nem da Globo News, né? Um vídeo da Globo. E eu queria te ouvir, sobre esse vídeo, porque eu me senti, assim, num teatro de segunda série do ensino fundamental. Vamos lá. Olha, eu tô abrindo falando que a PF confirmou que indiciou 37 pessoas pelos crimes de organização criminosa, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, beleza? Lucas, acho que a gente tem que terminar falando o que vai acontecer agora, quais são os próximos passos. Vlad, então acho que a gente tem que lembrar que o inquérito já está com o Moraes e ele vai mandar para o TGE, é ele que decide. Ele não se despediu da pessoa. Não, Ele não se despediu da pessoa. Parte dos núcleos, dos 6 núcleos. Já estava aberto na tela dele ali, ó. Bem claro lá que envolvia milícias digitais, um braço Olha os operacional núcleos. e um braço... Polícia Digital. Obrigado. Polícia Digital, a professora Paula participa. Ó. Ricardinho acabou de avisar que acabou Tadinha o depoimento do Cid e ele está saindo do Supremo. Poxa vida, que bom. Mas no meu caso aqui não, eu estou recebendo já um monte de nota, vídeo, Rápida. várias Rápida. manifestações do Uau. Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Vamos juntar tudo aí. É como se fosse um grupo de cirurgiões numa sala de emergência de um hospital. Professora, que naturalidade! Que incrível isso! Super natural. Incrível. Uau! Uau! Chocante! Muito natural. Tão natural quanto uma samambaia de plástico, daquelas que a gente compra na lojinha do R$1,99. Nem sei se existe mais lojinha de R$1,99, né? Que é a inflação que a gente está vivendo. Mas quando eu vi isso foi no perfil da Choquei. Eu acho que eu fui uma das primeiras a postar, porque logo que saem as coisas na mídia, na grande mídia, que é comprada, que é o eco do petismo, da esquerda, que no caso é a Globo, né, que faz assessoria de imprensa para o governo na TV aberta, entra em cena também os influenciadores da internet, a galera do Choquei, da Mind 8, que a gente já falou sobre isso várias vezes aqui, e a Choquei postou isso assim, nossa, vejam o golpe, e quando eu vi aquilo, eu não são tantas camadas ali, porque, para começar, o filho da Miriam Leitão, que aparece no início, super natural, né? Já tinha o câmera ali esperando para ir vindo de costas, e ele vindo, falando no celular, desliga na cara da pessoa com quem ele estava falando. Ai, desculpa, eu não consigo ficar séria. Aí tem a estagiária que se levanta logo, que foca a câmera nela, a estagiária se levanta e vai até o colega assim, eu estava olhando alguns arquivos, falando de uma maneira totalmente artificial, tentando, através de uma peça fictícia muito mal encenada,
convencer as pessoas de que aquilo é a coisa mais grave que acontece no país, quando nós estamos falando de um país onde o crime organizado executou uma pessoa no maior aeroporto da América Latina. Este país que a gente viu logo depois que acabou o G20 no Rio de Janeiro, logo após ter acabado o G20 no Rio de Janeiro, a gente viu arrastões ali, eu não sei se é a linha vermelha, se é a linha amarela, ou se é em todas, o Satie que vai dizer melhor, que ele é carioca, vai dizer melhor, quer dizer, é carioca, né? É carioca, Rio de Janeiro, carioca. Arrastões, teve também a embaixadora do Timor-Leste, não sei se ela era embaixadora ou diplomata ou uma representante do Timor-Leste, que esteve no G20 social, que uma das coisas que aconteceu nesse G20 social foi o Janja Palusa, e teve a tia dela teve a correntinha de ouro roubada e chorava compulsivamente, porque assim, aqui a gente é assaltado e sai dando graças a Deus porque não perdeu a vida. Agora, ver uma pessoa do Timor-Leste, nós não estamos falando da Suíça, de um país que é super organizado, rico e politizado, estamos falando do Timor-Leste. E ela se horrorizou, porque é de se horrorizar mesmo, a pessoa não poder usar uma correntinha de ouro na rua. A gente está falando de um país que está em franca decadência econômica e faz um festival patrocinado por estatais, que é o nosso dinheiro. E daí, casualmente, quando tudo isso está acontecendo, a carta do golpe vem à tona. E eu acabei de ver agora, que eu fico sempre consultando aqui para ver se saiu alguma novidade para a gente já dar a notícia aqui na live, já estão anunciando que somente em 2025 para a PGR poder, porque eles precisam prolongar isso para esconder a grande bosta, não vou falar palavrão, a grande bosta que é esse governo atual. Tem só desgraça acontecendo, Marco, mas esse teatrinho aí foi patético. Isso que a professora falou. Bom dia, Adriele Jorge, tudo bem com você? Olha dia. só, 2 vereadores federais aqui. Na verdade, nós temos um vereador federal e um deputado municipal. Mas aí fica para vocês escolherem quem é quem. Vocês podem falar no chat quem é deputado municipal e quem é vereador. Ô, Satie, deixa eu te falar um negócio importante na linha que a professora estava sustentando. Cara, tem tanta coisa. O que eu acho mais curioso de tudo isso é o Bolsonaro e todo mundo em volta dele serem, de acordo com a imprensa, ou um completo bando de idiotas, acéfalos, trapalhões, ou gênios dos núcleos criminosos de milícias digitais e de ataque à democracia e de abolição do Estado democrático de direito. Percebe que até do ponto de vista de construção, a narrativa ela não se sustenta de nenhum lado, por nenhum ângulo. É um negócio surreal. E mesmo assim, queria te ouvir também sobre essa postura da imprensa. Então tem isso e tem a postura da imprensa falando aqui da prisão do Braga Neto. Ainda não chegou na hora da prisão do Braga Neto, a imprensa recebendo informações em primeira mão. Vou colocar para a imprensa Globo News, né? Informações sigilosas. Quero colocar para vocês o vídeo. Eu queria falar um pouco, Júlia, sobre o que ele também não contou sobre o Braga Neto, que ficou muito claro, o envolvimento do Braga Neto, está poupando ainda Bolsonaro, e ele pode contribuir muito sobre estes casos. Hoje pela manhã eu falava com pessoas da Polícia Federal que estavam muito envolvidas nesse caso, e o que eu ouvi foi o relato de que se discutiu, sim, a prisão de Braga Neto. E aí o que se chegou à conclusão é que neste caso, né, nesse inquérito, nessa operação, não era necessário, que eles estão sendo extremamente cautelosos em agregar as informações para ter toda uma finalização, um bojo extremamente sólido, com muita informação. Há outros casos também que Braga Neto está muito envolvido, mas que, olha só, então Braga Neto está por um fio e, sem dúvida, tudo já indica que se chegou a Bolsonaro.
Sem dúvida, Sati. Não tem dúvida, Sati. Já chegou. Mas o Braga Neto pode chegar. Mas já chegou. Mas pode chegar. E a única forma do Bolsonaro se livrar disso é implicando o Braga Neto. Você entendeu, Sati? Isso aí é uma espécie de super pop mais formal, né? A pessoa parece que tem alguém com um ponto ali falando para ela, ela não está entendendo o que está acontecendo, perdida, mas tentando manter ali um fio, né, de narrativa minimamente compreensível para a audiência, que nessa atual conjuntura não deve ter ninguém assistindo. Olha, é inadmissível quando você vê a imprensa, primeiro, recebendo informações privilegiadas, antes, inclusive, dos próprios advogados dos culpados ou condenados ou perseguidos políticos, não é verdade? Então a imprensa acaba recebendo informações privilegiadas, pessoas de dentro da Polícia Federal dando informações para jornalista, informações / fofoca. Esse é o nível da imprensa brasileira hoje, ou grande parte da mesma. Você vai ver aí esse vídeo completamente fora, né, da razão, fora de si. Uma empresa que deveria ter uma compostura em razão do tamanho que a mesma tem, é a maior emissora do Brasil, uma das maiores do mundo, uma empresa que tem, né, venhamos e convenhamos, uma qualidade de imagem, um equipamento, bons profissionais técnicos, do ponto de vista de manuseio de câmeras e de estrutura, de qualidade de imagem e tudo mais, mas os jornalistas são militantes, ou melhor, são militantes travestidos de jornalistas. A última que fingiu uma ligação foi a Kamala Harris. Você vê que o modus operandi é o mesmo, né? A Kamala Harris fingiu uma ligação e quando foram perceber, ela estava com a câmera do telefone ligada. Se você fizer uma análise desse vídeo tosco, você vai perceber que ele nem finaliza a ligação. É uma encenação tosca, muito feia. E o gordinho comedor de Burger King estava sentado na mesa, a mesa dele era 71, tá? Depois você repara aí direitinho aí, número 71. Então você vê que eu não vou falar nada, mas haverão sinais. Não vou dizer nada, mas haverão sinais. Não é essa trend aí desses dias? Veja, é uma completa aberração, fazendo zombaria. É claro que eles estão zombando ali do presidente Bolsonaro, de todos os outros que foram indiciados, estão zombando da maioria dos brasileiros que não quer que isso aconteça, que está vendo aí claramente uma grande injustiça em uma perseguição política. A imprensa, que deveria manter ou brigar pela isonomia, sobretudo pela imparcialidade, a imprensa, por sua vez, fica fazendo encenações toscas, zombando do povo brasileiro, zombando desses indiciados. Veja, é uma completa zombaria diante de um processo que não se respeita o devido processo legal. O juiz investigando, o juiz inquirindo, o juiz sendo acusado, o juiz se citando, ele mesmo se cita em 44 vezes. Então, assim, é uma aberração e escancarado para todo mundo ver. A imprensa, que deveria ser esse contraponto, a imprensa que deveria expor os fatos, porque, assim, eles não podem deixar de noticiar. Afinal de contas, todo mundo sabe que a imprensa, sobretudo a militância travestida de imprensa, está esperando essa manchete há 2 anos, né? Bolsonaro é indiciado pela Polícia Federal. Eles estão esperando esse tipo de matéria há 2 anos, desde 2022, que eles estão tentando cavar isso aí. Conseguiram. Olha, se transmitir um fato não tem problema nenhum, ainda que esse fato seja um fato persecutório, seja perseguição política, seja irreal, seja uma questão realmente antidemocrática, que é o que o Supremo Tribunal, na pessoa do Alexandre de Moraes, está fazendo. Mesmo assim, anuncia o fato. O que a imprensa faz não é anunciar o fato, é anunciar o fato com gargalhadas e pisando no pescoço do povo brasileiro. O último que fez isso com essa prepotência toda, hoje ainda é presidente dos Estados Unidos, mas não foi eleita. Não foi eleita. Na verdade, é vice-presidente dos Estados Unidos. Essa zombaria, a Bíblia diz algo muito interessante a respeito disso, né? A soberba precede a queda. O que a gente está vendo da imprensa hoje é uma baita soberba e, infelizmente, né, um desrespeito à sua audiência, porque a Globo e a Globo News também é um canal por assinatura. Não respeita nem quem paga o salário dessas pessoas. Lamentável, Marco Antônio. Adriles, na linha que o Sati falou, né, a gente está olhando aqui para uma implicação de tudo no sistema. A gente vai passar ainda para uma segunda rodada mostrando como o sistema está reagindo a isso, e não se resume só ao indiciamento, tá? Isso daí é como se fosse uma repercussão, ondas num lago, né? O negócio vai aumentando, vai ganhando
volume e vai ganhando alcance. Mas eu queria te ouvir sobre esse vídeo, o Teatrinho da Globo. Ontem, Adriles, eu estava assistindo CNN à tarde, eu deixo na CNN, né? Eu fico entre CNN e ICL. E daí na Globo eu vou no X para assistir as coisas da Globo que já estão recortadas. Em primeira mão, breaking news, que eles têm lá a vinhetinha, e os jornalistas esperando o Cid sair do Supremo Tribunal Federal e grudados no carro do Cid. Tá saindo. E ó, vou falar, já fiquei sabendo, Moraes não foi prender o Cid, não deixou prender o Cid, manteve a colaboração premiada do Cid. E assim, um estardalhaço, Adriles, e eu não consigo entender o estardalhaço. Eu queria que você me ajudasse a entender o estardalhaço da Globo, o estardalhaço da CNN em torno dessa questão. É o estardalhaço de uma torcida de uma grande mídia apodrecida por dentro pela própria idiopatia, que torce para destruir o espectro da nação, que a saber a direita brasileira, né? Eu acho engraçado, queria falar sobre o golpe também, o Marco Antônio. Qual golpe? Qual é a natureza de um golpe? Você tirar um presidiário de uma cadeia condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, para ser novamente candidato à presidência da República. Isso, para mim, é um golpe. Você ter um Tribunal Superior Eleitoral que age como ator político durante o pleito eleitoral, censurando um lado em favor de outro, isso, para mim, é um golpe. Agora, você estabelecer, por exemplo, como a Dilma Rousseff fez quando foi acusada lá das coisas lá para fazer o impeachment, o estado de defesa, ela deu um golpe, ela fez uma minuta de estado de defesa, ela consultou generais naquela época para estabelecer um princípio de defesa do próprio governo. Isso é golpe? Se o Bolsonaro fez isso, ele é eventualmente um golpista? Claro que não. Isso chama-se narrativa falaciosa, que envolve um padre, que envolve um jornalista que nem no Brasil estava, que é o Paulo Figueiredo, que envolve o presidente que chegou a escrever uma minuta de um estado de defesa contra aquilo que ele percebeu como sendo um golpe. Nem sei se ele escreveu essa minuta ou não, se escreveram para ele. A questão é muito simples, não houve nem intenção, nem consciência, nem atitude de golpe. Houve sim, da parte dos brasileiros, e eu me incluo nele, a percepção que a gente foi golpeado por dentro das estruturas institucionais do Brasil que solaparam a democracia. Justiça eleitoral, que é parcial, não é justiça eleitoral. Supremo Tribunal Federal, que tira um homem condenado por corrupção em 3 instâncias por uma dezena de juízes, esse sim, para mim, está fazendo um golpe. Mesmo assim, eu não peguei armas, mesmo assim, eu não apelei ao exército que fizesse uma contraposição, e nenhum brasileiro consciente, realmente consciente, fez isso. E o Bolsonaro também não fez isso. Ninguém entrou de táxi para fazer golpe. Ou seja, isso é completamente estapafúrdio. Em relação à Rede Globo, esse sim, a CNN e outros órgãos da grande mídia brasileira, esses sim são golpistas. Esses sim querem solapar o espectro, voltando ao começo do meu comentário, o espectro da maioria da nação, que é a direita brasileira. Entendeu? Eles querem expurgar os conservadores, os cristãos, os liberais, para estabelecer uma ditadura subliminar desse pseudo-progressismo. A Rede Globo, em isenções fiscais, chegou a tirar 200 milhões de reais. Então, ela tem interesses pecuniários, financeiros, na manutenção desse governo, que, ao contrário do outro governo anterior, Bolsonaro, enche as burras de dinheiro da Rede Globo, enche as burras de dinheiro da CNN. Então, não é só uma idiopatia, é um princípio de um interesse pecuniário, financeiro, absolutamente obtuso. Isso tudo é golpe. É o golpe de um jornalismo que, eventualmente, não é jornalista, é militante também, inclusive, a respeito do próprio bolso. É o golpe de uma justiça eleitoral que foi parcial. É o golpe de um Supremo Tribunal Federal que tirou um homem da cadeia para ser candidato, para se contrapor a um homem que todos eles diziam de maneira clara não gostavam, que é o sujeito chamado Jair Messias Bolsonaro. É o golpe por dentro da estrutura da República. Essas pessoas vão ser acusadas, essas pessoas vão ser presas, essas pessoas vão ser condenadas.
Eu, sinceramente, achava que os verdadeiros golpistas são esses que estão projetando o próprio golpe nos outros e querendo solapar a democracia por dentro que eles dizem defender. E eu queria jogar para vocês este ponto, porque o projeto ele proíbe a adoção exclusiva do voto eletrônico. O texto ainda vai passar no plenário da casa, né? Para quem não sabe, e é importante frisar isso, todas as casas legislativas do Brasil têm uma comissão de Constituição e Justiça. Então, na Câmara Federal tem uma, no Senado tem outra, todas. Vereança, todas. Assembleias legislativas, todas. E a importância da CCJ é que ela vai determinar se é ou não constitucional. É um órgão do poder legislativo. E eu vou começar essa com a Duda, porque eu vejo o sistema ou contra-atacando, e a gente vai ver aqui algumas manifestações sobre isso, ou simplesmente freando na hora de colocar isso na pauta do plenário. Duda, como que você enxerga? Com certeza, vão tentar fazer de tudo para isso não avançar. Acontece que eu gosto quando você diz que chamar de voto impresso traz uma impressão errada para a coisa, porque de fato traz. O voto não é que ele é impresso. Quando a gente fala que o voto é impresso, fica parecendo que a pessoa vai pegar... Sabe quando você, hoje em dia, nas eleições, que você sai com o comprovante de votação e leva para casa? As pessoas pensam que é isso que é o voto impresso. Não é isso. Existe uma pequena cúpula do lado da urna, já tem o projeto dessa urna, inclusive, qualquer um consegue ver a foto desse projeto na internet, uma cúpula de acrílico do lado, você vota e ela faz tipo maquininha de impressão de nota fiscal. Ela imprime uma nota fiscal do seu voto escrito, tá, o voto foi para esse candidato aqui. Você confirma e esse voto é despejado em uma outra urna. Caso, eventualmente, depois do final das eleições, alguém queira levantar suspeitas com relação aos votos, você viu o seu voto em papel sendo colocado ali dentro. O seu voto eletrônico, você não vê ele viajando pelos sistemas invisíveis da internet. Então, ele cai ali. Deu algum problema? É só contar. As pessoas que votaram viram o voto caindo certo ali. Não tem como questionar aqueles votos. É simplesmente uma medida a mais de segurança. O voto sequer deixa de... Eu acho que a Duda ficou muda. Eu acho que a Duda tá mutada aqui. Ou eu que... Não. Duda, não, ela falar. ficou mesmo. Perdão. Voltou agora. Vai lá. Voltou? Ok. Sabe que eu acho que o volume dela tá tão alto que tá estourando ali na captação. Se tivesse como diminuir um pouco a captação do... Isso é o pessoal que precisa diminuir aí na sala, não é? Eles estão resolvendo isso daí, mas pode falar que você voltou aqui. Beleza. O voto sequer deixa de ser eletrônico. Ele só deixa de ser exclusivamente eletrônico. É uma medida de segurança a mais. Então, a gente já teve esse debate, foi um debate muito extenso há uns anos atrás, e esse debate vai continuar sendo extenso porque não faz sentido algum viver num país onde as cortes responsáveis pela segurança das eleições se negam a implementar uma medida de segurança a mais nas eleições. O voto auditável não deixa de ser eletrônico. A urna eletrônica que eles tanto idolatram como se fosse um deus, não vai deixar de existir. Ela só vai ter uma medida de segurança a mais. E é óbvio, para nós, é óbvio os motivos de eles não quererem esse método de segurança a mais. Pra gente, a gente já sabe, toda eleição é passível de suspeita. Inclusive, Flávio Dino, que hoje é ministro da STF e que diz que as urnas são infalíveis e bonitas e cheirosas, já questionou a eleição da urna eletrônica na época em que ele concorria para a eleição. Ele mesmo já questionou essas eleições. Então, por que antes podia e agora não pode mais? Porque agora quem está reclamando é a gente. E a gente cai naquilo que o próprio Wagner falou. O problema não são pessoas com opiniões polêmicas. O problema não é a opinião em si. O problema é quem está emitindo. Agora somos nós que estamos questionando a validade das urnas eletrônicas. Agora somos nós que queremos uma medida de segurança a mais. Quando eram eles, estava tudo bem, é um equipamento, é uma máquina, máquinas falham, tudo bem a gente querer questionar. Quando é a gente, não. Máquinas não falham. A urna é Deus, ela não comete nenhum erro, e a nós só cabe calar a boca e aceitar o que aparece na TV depois de algumas horas após a eleição. Então, vamos torcer para isso passar,
mas é óbvio que essa oposição, que quem está oposto a nós, a nossa oposição, vai tentar barrar esse projeto, porque para eles é muito conveniente que as eleições continuem com essa segurança a menos. Para eles é muito conveniente. Para eles é muito conveniente, Duda, e a gente tem um trecho de um vídeo. O Wagner, se ele não viu, eu acho que ele vai adorar, porque eu vou jogar, Wagner, a Natuza Neri no seu colo. E eu sei que você sempre gostou da Natuzinha, você sempre teve um carinho imenso por ela, e hoje ela vai sussurrar palavras de amor e palavras equilibradas, ponderadas, de uma mulher que definitivamente não é uma histérica. Vamos lá. Está acontecendo que o Arthur Lira promoveu um acordo em que o PT, e o PT topou esse acordo, o articulador político do governo, Alexandre Padilha, o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, aceitou esse acordo de que o PT ficaria no primeiro ano e o partido de Bolsonaro ficaria no segundo ano. E aí está dando a lógica, né? Virou a porta do inferno. A Comissão de Constituição e Justiça virou a porteira do inferno. Eles sabem que isso não vai passar, eles sabem que em 2021 o Congresso derrotou quando o Bolsonaro era presidente da República, quando o Bolsonaro era forte. Imagina agora, é claro que não vai adiante. É para fazer jogo de cena, é para fazer terrorismo com a sociedade, é, como disse o Pedro, para deixar pronto para plenário, porque aí quando a Câmara dos Deputados ou o grupo político da vez quiser chantagear este ou qualquer outro governo, faz uma votação relâmpago do projeto da proposta do voto impresso. É tudo tática terrorista, tudo. O que faz, eventualmente, o Centrão, quando bebe na fonte da extrema-direita. Então, a Comissão de Constituição e Justiça hoje é controlada por uma parlamentar considerada de extrema-direita. Não sou eu quem estou dizendo. Não sou eu quem estou dizendo. A Carolina Detoni é considerada uma política de extrema-direita. E ela hoje comanda a principal Comissão de Constituição e Justiça. Pode abrir. Adriles Jorge. Qualquer proposta no Congresso Nacional, porque lá, nesta comissão, se avalia se aquele projeto, aquela emenda... Pode tirar o vídeo, pode pausar. Os princípios constitucionais ou não, se ela é relevante para entrar na tramitação da Câmara dos Deputados ou não. Tem uma CCJ também no Senado, então tem duas CCJ. Vamos lá. Só um segundo. Calma, vamos lá. Wagner, isso é terrorismo, Wagner. Isso é terrorismo. A Carol Detoni, fontes... dizem, pode colocar o Adriles Pode colocar, Adriles. Tá dando problema ainda na live. Matheus, entra na live aí, toca você, Matheus, por favor. Senão a gente vai ficar travadão aqui. Bom dia, Adriles, tudo bem? Bom dia, Flor do Dia. O Wagner, eu queria ouvir o Wagner sobre essa fala da Natuza, porque eu não achei nada histérica, eu acho um absurdo a gente pensar que isso pode ser histeria dela, mas assim, eu fiquei curioso. Sabe aquilo que é sabido, sabidamente, notoriamente sabido pelos sabedores de tudo, meu querido Wagner? Que a Carol Detoni é de extremíssima direita. Dizem as vozes da cabeça da Natuza Neri. Sim, não é ela que está dizendo, né? É só um fato dado e óbvio, é de extrema direita. Nessas horas... teria que ter alguém ali para perguntar para ela o que é a extrema-direita, né? O que exatamente seria? O que ela considera uma direita moderada? Essa é a pergunta que eles geralmente não sabem responder. Posso voltar para a bancada para fazer uma pergunta geral? Vocês sabem claro. quando foi a primeira vez que passou a proposta do voto impresso e foi barrada, né? Sim. Foi vários anos, né? A gente teve 2018. Diga lá, Adriles. Em 2002... Em 2002 eles já estão... Sim. A mais recente, você falou a mais antiga, né? A mais antiga. Desde 2002 eles estão barrando esse voto impresso. Desde que o Lula assumiu o poder, basicamente. E é muito interessante se você volta, né, um pouco para o passado e começa a observar que de 2018 para trás não era um tabu, assim, um crime imperdoável você questionar as urnas eletrônicas. A Globo fazia matérias mostrando possíveis fraudes nas urnas eletrônicas o tempo inteiro. Na eleição de 2014 teve matéria sobre fraude. O partido do Aécio falou sobre fraude, falava sobre possivelmente ter acontecido. Então, assim, não eram temas que eram proibidos de se debater na democracia. Era algo comum. Várias matérias em algumas cidadezinhas pequenas, não necessariamente uma fraude generalizada na eleição presidencial, mas pequenas fraudes em pequenas cidades. Então, foi realmente
de 2018 para cá, que esse virou um tema que você não pode debater. Já passou algumas vezes, a proposta, como foi dito ali em 2018, já tinha passado a proposta do voto impresso, e você tem vídeos que parecem, assim, de uma realidade paralela, do Barroso e do Gilmar Mendes defendendo isso, falando que a nova urna onde você vai depositar, onde vai ter o voto impresso sendo depositado, que ela é muito bonita, que ela é moderna, que é uma camada... Hoje em dia quase não dá para imaginar o Barroso falando isso, né? Falando de uma forma positiva, o Gilmar Mendes. Tem vídeo deles falando sobre tudo isso. Então, se sabia que era só um sistema mais seguro, que era uma evolução natural, que, enfim, tem aquela famosa frase, né, que a mulher de César não basta ser fiel, ela tem que parecer fiel. Já falaram algumas vezes que a eleição ela não basta ela ser segura, ela tem que parecer segura. Hoje a gente tem o oposto, parece que tudo que o nosso judiciário faz é tentar fazer com que as nossas eleições pareçam mais inseguras. Não tem como você não se perguntar por que tantas pessoas, de repente, passaram a ser contra um sistema a mais de segurança na nossa eleição. Qual é o grande problema disso? E a gente tem que usar essa questão da semântica, porque tem sempre essa disputa semântica entre direita e esquerda, geralmente, e aí eles tentam fazer o voto impresso parecer algo arcaico, algo inseguro, um retrocesso, como bem disse a Duda, que você vai pegar o voto e vai levar para casa, e aí vão começar a fazer pressão para você provar que você realmente votou naquela coisa de compra de votos, né? O que é uma mentira, porque, assim, e é pura desonestidade, porque todas as pessoas que embarcam nessa narrativa sabem que não é essa a proposta, nunca foi. Que você não leva o canhoto do voto para casa com a prova de quem você votou. Ele é depositado numa urna lacrada, você não tem nem acesso. A única coisa que você tem é a confirmação visual de que o voto que você digitou na urna realmente foi registrado para aquele candidato, que hoje em dia você não tem como saber. Se, por um acaso, tivesse um software malicioso na urna, no momento que você clicou confirma, mudou o voto que você registrou lá para outro candidato, você não tem como saber, porque você não vê aquilo, de fato. Você vê o que aparece na tela, e só. Então, o voto impresso é uma camada mais de segurança, não deveria ser algo tão polêmico e controverso. Eu não sei, a essa altura do campeonato, quão otimista a gente pode ser sobre a implementação, de fato, dessa camada mais de segurança. Mas é importante, na minha última participação aqui no Fio Diário, a gente falou sobre o que a direita teria que fazer parecido com o que foi feito lá nos Estados Unidos para que o Trump garantisse a sua eleição. E lá eles melhoraram o sistema eleitoral, aumentando a fiscalização nos estados que pareciam que tinham dado problema. E aqui, será que a gente vai ter a possibilidade de tentar melhorar o nosso sistema para tornar ele mais seguro e garantir que a eleição de 2026 vai ser idônea? Essa é a dúvida, né? Essa é a grande questão, e eu já quero jogar, já que eu joguei a Natuza Neri no colo do Wagner, e ele soube lidar muito bem com a Natuza, né? O Wagner soube administrar muito bem a Natuza, porque eu acho surreal. Acho surreal ouvir uma pseudo-jornalista, né, falar que isso é terrorismo, terrorismo do legislativo contra quem? Contra quem? Bicho grilo? Contra o Barroso? Então vamos ouvir o Barroso, Adriles. Aí eu vou jogar agora o Barroso no Adriles. Vamos lá. No país em que ainda se rouba carga, em muitos lugares em que você tem milícias, em outros lugares que você tem o Comando Vermelho, em outros lugares os amigos do Norte. Depois de transportar, nós teríamos que armazenar esses votos, porque o histórico brasileiro de voto de papel é o histórico em que as urnas desapareciam ou eram engravidadas. Portanto, tem que armazenar. E depois contar à mão. E aí, Adriles? Barroso, ele sabe de tudo, cara. A gente não precisa mais de eleição. Eles já tomam conta do país. Olha, todo o mundo civilizado, democrático e livre do país não faz exatamente votação por voto impresso. Se eu não me engano, tem alguns estados americanos e tem alguns países que fazem exatamente junção entre o voto eletrônico e o voto impresso. Se o Brasil não tem condições, materialidade, competência para fazer uma contagem manual de 5%, que é o projeto, inclusive, que está lá na CCJ, dos votos contabilizados pelo voto impresso, então o Brasil não tem condição nem de fazer eleição. Que justiça eleitoral é essa, meu Deus do céu? O cara está justificando fraude
do século XIX, do século XX, ou coisa do tipo assim, para não entabular a possibilidade de fazer uma votação segura, concomitante ao voto eletrônico. Ninguém quer acabar com o voto eletrônico, simplesmente quer se dar mais uma segurança maior à votação. Isso tudo começou por quê? O Bolsonaro realmente começou a contestar a segurança das eleições, dizendo e contestando os votos o tipo de votação eletrônica que era feito no país. Você pode criticar o Bolsonaro por isso? Pode. Mas então você vai ter que criticar todo mundo. O Ciro Gomes fez, o PMDB fez, o PDT fez. E pasmem, sabe quem fez isso? Sabe quem entabulou um processo de fazer uma votação manual de papel para além e conjuntamente ao voto eletrônico? O próprio Tribunal Superior Eleitoral. Sim, o Tribunal tem vídeo no YouTube, se você procurar bem, lá o Tribunal Superior Eleitoral falando da possibilidade da materialização do voto para além do voto eletrônico. Então, tudo isso começou exatamente pela maneira, um pouco, acho que até atabalhoada do Bolsonaro, de criticar o sistema de votação eletrônica. E aí criou-se exatamente uma animosidade em relação a isso, a ponto de dizer que qualquer tipo de crítica ou contestação ao voto eletrônico fosse uma tentativa de golpe. Pior, uma tentativa de golpe de uma extrema-direita golpista, a ponto de você chegar e tornar inelegível um presidente eleito do país por ter convocado embaixadores para falar sobre a segurança eleitoral. É isso que é temerário. Você tornou inelegível um homem que queria dar maior segurança eleitoral, sendo que, de maneira atabalhada ou não, o Bolsonaro queria dar mais amplitude à possibilidade de aferição do voto. Essa contestação que foi feita pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral do passado, que foi feita pela quase hegemonia dos políticos do passado, por uma questiúncula política, tornou-se inelegível Bolsonaro, por uma questiúncula política, começou-se a... Questiúncula não, essa questiúncula é enorme. Começou-se a perseguir pessoas conservadoras, pessoas de direita, pessoas ligadas ao Bolsonaro, como se fossem golpistas porque queriam uma amplitude do processo eleitoral no país. Isso é uma tentativa, isso já é uma fraude simbólica. Fraude simbólica da democracia. O sujeito que diz que é antidemocrático, o sujeito que quer ampliar a possibilidade. Nos Estados Unidos, meu Deus, o Trump falou 1000 vezes, você pode contestá-lo, que houve fraude na eleição, na penúltima eleição, em que ele perdeu para o Joe Biden. O que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Foi provado que houve fraude? Não foi. Mas também não foi provado que não houve. E numa democracia segue o jogo. Você contesta o processo eleitoral, você contesta a Suprema Corte do país, você contesta o juiz eleitoral. Nos Estados Unidos, tudo isso é contestável. E o que acontece? Nada. O Trump foi condenado nos processos. Você contesta o parecer jurídico, o veredito jurídico de uma condenação do Trump. E o que acontece? O Trump está lá eleito presidente da República, normal, segue o jogo. A democracia é isso, é feita de diálogos intermitentes, às vezes malucos, e conflitos. Senão não é democracia, é tirania. Por isso que a gente vive uma ditadura do judiciário. Sobretudo o judiciário eleitoral, em que você não pode contestar a justiça eleitoral. Eu contestei. Nem falei de voto. Falei que havia censura explícita, que o Bolsonaro não podia dizer uma série de coisas, o Lula podia fazer tudo e a esquerda podia fazer tudo. E fui censurado. Isso já é uma fraude simbólica eleitoral, tá? Antes que me prendam, pelo amor de Deus. A parcialidade de uma justiça eleitoral contra um determinado espectro político, com o endosso da Rede Globo, que diz que qualquer, a dona Nato Janeri falou, qualquer contestação ao processo eleitoral é tentativa de golpe da extrema-direita. Isso não é democracia. Isso é ditadura. Ditadura, inclusive, do processo eleitoral. E o que eu fico estarrecido, né? A gente tem... Vocês lembram do Barrosinho na Câmara, lá no Congresso Nacional? Lembra do Barrosinho? Vamos colocar o Barroso para quem... É bom repetir, né? Nas palavras dele. Barroso, eleição... Eu brinquei que eleição em Roraima não se ganha, se toma. Se toma. Queria receber o ex-chanceler, ministro Ernesto Araújo, com a gente aqui no Show da Manhã, para mais uma entrevista especial. Bom dia, Ernesto, tudo bem? Bom dia, Marco Antônio, bom dia, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Tudo ótimo. Ernesto, eu quero começar com um vídeo de Donald Trump e perguntar para você como nós devemos reagir a este vídeo de Donald Trump. Vamos lá. We're going to be treating people very fairly.
But the word reciprocal is important because if somebody charges us, India, we don't have to talk about own. If India charges us 100% and we charge them nothing for the same, you know, they send in a bicycle and we send them a bicycle, they charge us 100 and 200. India charges a lot. Brazil charges a lot. If they want to charge us that. Aí ele conclui, né? O Brasil também taxa muito a gente, mas se eles fizerem isso, a gente vai fazer de volta na mesma medida, Ernesto. E essa é a política externa do Trump, também do primeiro mandato, né? Sim, mas agora ele não fez esse tipo de coisa no primeiro mandato. Ele falava muito dessa maneira. Não sei se agora também vai falar e fazer menos. Porque essa noção dele não é assim que o comércio mundial tem funcionado até agora. Não é assim que as regras do comércio mundial têm funcionado até agora, né? Hoje, países que são membros da OMC, como praticamente todos os países hoje, Estados Unidos, inclusive, Brasil, inclusive, você não pode ter uma tarifa diferenciada para cada um dos seus parceiros comerciais, né? Você tem uma tarifa única. Isso é a ideia desde a criação do Acordo de Tarifas e Comércio, que foi o GATT, o antecessor da OMC, lá nos anos 40, né, para acabar com, digamos, a politização do comércio. Na verdade, isso não deu certo, não tem dado certo. Talvez o grande problema venha sendo a China, que usa as regras, mas, no fundo, as distorce, e parte do extraordinário crescimento da China tem sido por causa disso. Mas isso aí seria mudar completamente a maneira como funciona o comércio agora, né? Se você tem uma tarifa, outro país vai ter uma tarifa igual para você, não é assim que funciona hoje. Faz sentido? Sim, mas hoje, enfim, o Brasil tem realmente tarifas mais altas do que as americanas para produtos industriais, por exemplo, né? Mas os Estados Unidos têm tarifas e outras barreiras para produtos agrícolas brasileiros, né? Então tudo tem que ser igual, então também teria que ser igual para todas as áreas, não apenas para produtos industriais. Então, eu acho que o que o Trump está querendo dizer é o seguinte: olha, o comércio será uma ferramenta, né, da política externa americana, o que para todos os países mais ou menos é assim, né? Alguns mais, outros menos. Não acho que seja uma coisa boa, né, essa politização do comércio, mas né, ele já tinha um pouco seguido esse princípio, embora não aplicado sempre esse princípio no seu primeiro mandato. Se ele fizer isso realmente, isso muda completamente a maneira como funciona o comércio internacional, dada a centralidade que os Estados Unidos ainda têm como exportador e, sobretudo, como importador. Eu não quero estender muito nem a questão técnica, Ernesto, mas eu fico pensando o seguinte, que ele faz isso com uma espécie de sinalização, inclusive para os empresários chineses nos Estados Unidos, meio que para a galera levar o recado para os países que importam, né? Porque, na verdade, a China fez dumping a história inteira dela contra todos os países, né? E principalmente Estados Unidos. Mas aí parece que ele faz isso como um recurso retórico mesmo, né? Como você disse. Ele levanta isso daí para falar, eu tô atento para esse negócio, eu vou ser unilateral aqui, não importa se eu tô em tratado, convenção, comercial e tal. Mas aí ele, é o que você falou, às vezes não implementa, né? É isso. Eu acho que sim. Inclusive, ele tinha dado um sinal que me pareceu muito mais importante uns 10 dias atrás, quando ele disse, olha, se os países do BRICS resolverem ter uma moeda própria e abandonarem o dólar, eu vou taxar em 100% esses países. Aí é diferente, porque aí ele está jogando um jogo para defender um sistema financeiro internacional baseado no dólar, que, a meu ver, é um sistema que precisa ser preservado porque significa uma moeda que é de um país democrático que proporciona um lastro, né, para um mundo mais democrático. Uma moeda do BRICS seria uma moeda da China, seria uma moeda de um mundo totalitário. Mas não, mas eu entendo, você fala assim, não é questão técnica, é questão de uma sinalização. Isso é muito importante, né? Sim, isso ele já tinha feito no primeiro mandato, no sentido, olha, em relação à China, né? Todos os sinais que ele passava eram de que uma companhia americana ou de qualquer país que produz na China não pode ficar segura de que vai estar exportando seus produtos para os Estados Unidos, né? Entendi. O que realmente
tende a tirar investimento da China, porque, claro, não é o único mercado, mas muitos investidores estão na China para produzir, inclusive para o mercado americano, né? Então, olha, o investidor investiu na China, você não sabe se amanhã vai poder vender para os Estados Unidos. E, claro, as próprias companhias, digamos, autóctones chinesas dependem também, em muitos casos, desse mercado americano. Mas eu acho que isso aí é digamos, é um ponto um pouco lateral, provavelmente, no que ele vai fazer. Essa ideia da reciprocidade, se o Brasil, se a Índia cobra tanto, eu vou cobrar a mesma questão, né? Eu acho que tem esse tema da China, ele quer promover, sim, desinvestimento na China, acho que isso é claro, e essa questão de manter o papel do dólar e usar o comércio para esse fim. Perfeito. Serrão, tem uma pergunta para o ministro Ernesto Araújo? Com certeza, e vai nessa questão chinesa. Todo dia agora no nosso noticiário estamos ouvindo aí: a China compra mina de estanho de urânio, a China compra pedreira, a China já domina o setor elétrico. Como é que o chinês vai botar ponto de satélite aqui no Brasil, vai botar estação terrestre para monitorar satélite no Brasil? Como é que você acha que o norte-americano, agora, na nova era Trump, está vendo esse tipo de movimento do chinês? E qual pode ser a consequência para nós aqui, né? Estamos ficando muito chineses para o padrão americano, né? Claro, isso é uma preocupação gigantesca, porque são padrões diferentes de sociedade, de política, de vida, que vêm junto com o investimento chinês ou com o investimento americano, né? O investimento chinês é um investimento sempre estatal, né, de uma maneira ou de outra. Então, eu acho engraçado quando falava, vou privatizar a companhia, aí quem compra é o Estado chinês, uma companhia chinesa. Então, você não está privatizando, você está passando do Estado brasileiro para o Estado chinês, né? Não é privatizar. E, com todas as consequências disso. São companhias que agem não de acordo com uma lógica econômica, mas com uma lógica política de hegemonia, de dominação global da China. Então, quando uma mina é comprada pela China, ou quando uma linha de transmissão é comprada pela China, etc., isso está sendo comprado pelo Partido Comunista Chinês, que é um partido que tem uma programação de poder, né? E usa todos os instrumentos para esse poder, não para o bem do povo chinês, nem para o bem de uma companhia específica ou outra, né? Os Estados Unidos, eles se movem de uma maneira muito diferente. Então, não existe um partido capitalista americano, né? Um partido que quer que seja, não existe uma unidade política que determine como instrumentos todos os investimentos e operações de comércio do país, né? Diferentemente da China. Então, isso aqui é a vantagem de uma relação de investimento preferencial, digamos, com os Estados Unidos, porque são investimentos de empresas privadas, cada uma vai ter a sua lógica própria de investimento, de acordo com o que os seus acionistas querem, vai agir de acordo com uma lógica econômica. Então, os Estados Unidos, assim como o governo americano, pode ver com preocupação, claro, a extensão de interesses chineses no Brasil, em qualquer país, mas o que ele pode fazer, né? Aí que tá, tem que ir por meios mais indiretos, como esse, vou taxar, então, as companhias, talvez queira dizer, companhias chinesas que investem no Brasil, se bem que raramente uma companhia chinesa investe no Brasil para produção industrial, para vender para os Estados Unidos. Mas há uma capacidade de ação menor por parte dos Estados Unidos. Mas, para mim, sempre o principal problema é o seguinte: investimentos chineses no Brasil vêm junto com o aprofundamento e a eternização do nosso sistema político. São investimentos que estão aí reforçando o que eu chamo corruptariado, a ditadura do corruptariado, que é aquilo que manda no Brasil. Só uma coisinha, eu acho engraçado, tem gente aí de uma certa corrente dita de direita, que é muito anti-americana, né? E fala assim, tudo está acontecendo no Brasil é para vender o Brasil para interesses externos dos Estados Unidos, dos grandes capitalistas americanos ou europeus, né? E quem está comprando, na verdade, né? Aí a mina disso, urânio, estanho, linha de transmissão, as terras, né? As terras no Brasil agricultáveis estão sendo compradas por americanos ou por chineses, né? Vai aí, sai pelos campos aí no agro brasileiro, pergunta, quem aí já vendeu para um americano? Né? Ninguém. Quem aí já vendeu para o chinês? Eu.
Exato. Cogos, tem uma pergunta para o ministro? Em relação... Aí, pronto, pode ir. Oi? Pode falar. Eu queria perguntar para o ministro, primeiro agradecer a presença e depois perguntar o seguinte: existe um problema no México que está sob um governo esquerdista e que está querendo colocar tanto cartéis de narcotráfico quanto usar a imigração em massa como uma arma demográfica contra os Estados Unidos, né? Qual vai ser a postura do Trump em relação à defesa das fronteiras e se ele quer combinar essa taxação seletiva como parte da defesa da fronteira sul em relação ao México, né? Sim, certamente vai usar essa taxação na fronteira sul e na fronteira norte também, né? A crise do Canadá, vocês estão acompanhando aí, né? Trudeau está para cair no Canadá, tem a ver com essa ameaça do Trump que o Canadá tem que controlar suas fronteiras, porque há muito imigrante entrando no Canadá e depois tentando passar para os Estados Unidos. A prioridade, eu acho que número 1 do Trump, na verdade, é essa questão do controle da imigração ilegal, porque ela muda o perfil demográfico, muda o perfil inclusive político dos Estados Unidos, né? Dizem que durante o governo Biden entraram 10 milhões de imigrantes ilegais, além daqueles que já estavam. Provavelmente foi até mais do que isso, né? Num país de 300 milhões, então você tem hoje talvez 10% da população, um pouco mais, um pouco menos, que seja de imigrantes ilegais, né? Hoje não votam, né? Tá, não votam, mas assim, tem muito estado americano em que você chega assim, olha, quero votar aqui, não te pedem carteira de identidade, parece mentira, né? Mas não pedem, né? Então, parece que já teria até imigrantes ilegais votando em alguns estados, mas volta e meia os democratas falam assim, precisamos autorizar que todos os residentes nos Estados Unidos votem, sejam imigrantes ou não, legais ou ilegais. Aí imagina, né? Todas essas pessoas votariam provavelmente no Partido Democrata porque é aquele que quer cada vez mais imigração ilegal. Então, para não mudar, digamos, a forma política dos Estados Unidos, a primeira prioridade, me parece, do Trump é controlar a imigração ilegal. Mas também pela questão do crime organizado, né? Tem um estudo agora que saiu de um amigo meu aqui nos Estados Unidos sobre o Tren de Aragua, que é uma das principais gangues venezuelanas, né? Formada, no fundo, pelo governo venezuelano, pelo regime venezuelano, que está agora dentro dos Estados Unidos, né, atuando em vários lugares, se articulando com outros grupos de crime organizado nos Estados Unidos, no México também, estão chegando. Não é para fazer, digamos, caridade, né? Não é para fazer obras sociais. Obviamente, é para promover o crime organizado, mas aí que está. Não é um crime organizado privado, é um crime organizado oriundo do projeto venezuelano, bolivariano, Foro de São Paulo, tudo isso. Isso está agora dentro dos Estados Unidos. Então, acho que isso é o segundo aspecto desse controle da imigração ilegal. Tem entrado muitos criminosos de grupos organizados. Não é um criminoso comum que vai assaltar, não. É o crime organizado que está entrando nos Estados Unidos, né? E o que, obviamente, nos afeta no Brasil, porque o Tren de Aragua está ali na Venezuela, né? Tem alianças com o PCC, com o Comando Vermelho, tem alianças com o crime organizado no Brasil, no resto da América Latina. Então, isso é muito importante para nós. O Trump vai combater, tenho quase certeza, o crime organizado pesadamente, né? E não tem como combater o crime organizado só dentro dos Estados Unidos. Para combatê-lo de verdade, vai ter que combater todas as suas raízes. E aí vai, acho que ajudar um pouco o Brasil a combater o seu próprio crime organizado. Muito bom. Adrilho Jorge. Muito bom dia, ministro. Ministro, a gente viu recentemente uma notícia que ela nem é veiculada. Um corpo em estado de decomposição avançada sendo entregue, uma coisa cruel, bárbara, ignominiosa, à família de um preso político na Venezuela. A gente teve, né, a possibilidade de contraponto a essa ditadura que fraudou as eleições de maneira escancarada e que tem punido sucessivamente qualquer crítico ao regime. A minha pergunta é muito simples. Primeiro, para que serve a ONU? Se não é para debelar e não só criticar, mas de alguma forma ajuntar países para que ditaduras notórias, que todo mundo saiba que existam, possam ser destruídas de alguma forma e que a soberania do povo seja respeitada, né? Que alguém fala soberania nacional de ditadura não existe. Existe soberania do ditador, soberania autocrata do ditador. Qual é o caminho
para que se estabeleça, eu não falo de globalismo, mas não existe um caminho global para que essas ditaduras sejam debeladas, uma vez que todo mundo sabe das atrocidades que acontecem. Fica parecendo assim, um bairro que todo mundo sabe que o vizinho estupra a mulher. E ninguém faz nada, porque dizem que é o direito à privacidade dele estuprar a mulher. É o que acontece com a Venezuela, com a Nicarágua e com outras ditaduras pelo mundo. O que se pode fazer para que essas ditaduras sejam não só criticadas, colocadas em escrutínio, mas que sejam debeladas de uma vez por todas? Pois é, Adriles, a gente tentou em 2019, né, uma maneira diplomática, mas criativa, de transformar a Venezuela, ajudar a transformar a Venezuela com o não reconhecimento do mandato que estava começando naquele ano do Maduro, que era decorrente de uma eleição já fraudada, todo mundo sabia que era fraudada em 2018, e a passagem do poder dentro da própria Constituição venezuelana para o presidente da Câmara, que era o Juan Guaidó, naquela ocasião. Então, foi uma operação liderada pelo Brasil, conseguimos 60 países do mundo para apoiar isso, inclusive Estados Unidos, os principais países europeus, etc. Né? A ideia era continuar deslegitimando o governo Maduro, né, até realmente conseguir uma transição pacífica dentro da Venezuela. Conseguimos mudar a representação da Venezuela na OEA, por exemplo, no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas, de certa forma, parou na ONU. Né? Então vem a questão da ONU que você falou. A ONU, como principal órgão da comunidade internacional, não quis saber. Falou assim, não, o governo legítimo é esse do pessoal aí que está torturando, matando, prendendo, assassinando. É esse. Né? Quando havia ali, constituído e com apoio diplomático intenso, né, uma alternativa. Né? Não quer, tá bem. E outros países aí da comunidade internacional que também não quiseram. Mas, então, você vê, existem maneiras se a comunidade internacional quiser. Né? Existem maneiras. Mas a ONU realmente se tornou uma casa muito acolhedora para ditaduras, muito acolhedora para países terroristas que patrocinam o terrorismo. Isso desde os anos 60, acho que a gente falou disso outro dia aqui, né? Quando a União Soviética, depois a China, junto, começaram a dominar as Nações Unidas, dominar a agenda das Nações Unidas e tirar da agenda da ONU qualquer coisa que incomodasse, na época, o bloco comunista e qualquer coisa que incomode hoje o bloco totalitário, e concentrando a agenda da ONU em outros temas que não incomodam ditaduras, que não incomodam terroristas. Então, a agenda do clima incomoda alguma ditadura? Não. Incomoda algum terrorista? Não. A Agenda 2030, tudo que está na Agenda 2030. Alguma coisa fala lá de combate ao terrorismo ou de democracia e de acabar com os abusos como da Venezuela? Não. Né? Então, isso é desenhado, assim, não é por um acidente, é porque a ONU vem sendo dominada por esses países. Então, eles querem evitar os temas que incomodem a eles e propelir os temas que incomodem, no fundo, o Ocidente democrático, etc. Né, se houvesse uma ONU, né, de verdade, você, né, teria uma ação para acabar com esse abuso na Venezuela e outros. Se houvesse uma ONU de verdade, você teria, né, uma ação para acabar com o regime pró-terrorista do Irã, por exemplo. Né? Mas não, esses regimes têm assento na ONU tanto quanto qualquer país democrático. Né? E ninguém incomoda. Pelo contrário, se você... Né, você vai criticar o Irã? Ah, não, mas você precisa do voto do Irã para eleger o seu representante, vice-presidente alterno da comissão de não sei o quê. Ah, tá, então não vou falar do Irã. Então, realmente, né, acho que a gente precisa de uma nova diplomacia no mundo, uma diplomacia direcionada para aquilo que importa, liberdade, democracia, segurança das pessoas, né, e combate ao terrorismo e assim por diante. Muito bom. Vai lá, Serrão. Por favor. Exatamente nessa linha aí, Ernesto Araújo, como é que o Brasil pode dar uma contribuição efetiva para essa nova diplomacia, já que a gente tem a característica realmente de ser esse país que consegue unir, né? Mas a gente está se deixando levar pela desunião. O Brasil está virando ditadura, Serrão. Né? Não. Ditador diplomático. A gente tem que retomar, né? É um ponto que a gente tem que retomar. A gente tem o Itamaraty, que é algo permanente e que também talvez tenha que passar por uma reformulação, sei lá. Tem que ter um debate. A gente não está vendo um debate sobre isso. Então, Serrão, justamente, e a gente tentou isso, né? 2019, 2020, quando eu estava à frente do Itamaraty, por causa dessa convicção de que a diplomacia tem que servir para aquilo que realmente importa para
para as pessoas, né? E não servir como um escudo para as ditaduras, etc., que estão aí pelo mundo. Isso é difícil, porque existe toda uma mecânica já, né, tradicional de evitar que isso aconteça, uma mecânica que, olha, você não pode mexer com isso, com aquilo. Então, novamente, a gente tentou, por exemplo, né, acabamos com a Unasul. A Unasul era um projeto do Chaves, no fundo, né, ao qual o Lula tinha aderido, de criar no fundo, uma cara do Foro de São Paulo, na América do Sul, uma América do Sul vinculada aos totalitários do mundo, vinculada aos terroristas do mundo e completamente alheia às democracias, né? E, portanto, como uma casa segura para os tiranos da região. Então, o Brasil saiu da Unasul, ajudou naquele momento, desmantelar a Unasul, e o que nós fizemos? Não só destruir, mas construir. Então, criar o Prosul, né, junto, sobretudo, com a liderança do Chile, da Colômbia, naquele momento, e da Argentina no tempo do Macri. A ideia era ter uma nova entidade sul-americana que se baseasse na democracia, né, no respeito aos direitos fundamentais e na economia de mercado, né, também, que é um corolário para a democracia. Liberdade econômica é fundamental para a liberdade política, né? Então, ter um bloco ativo, né, nesse sentido. Aí sim, então, o que o Brasil pode fazer? Com o peso que tem, né, usar esse peso em favor desses grandes valores, que são os valores do povo brasileiro, né? Infelizmente, hoje não são os valores do governo brasileiro. Então, hoje você tem dois Brasis, o Brasil do governo e o Brasil do povo. O povo brasileiro, que é uma política externa completamente diferente daquela que está sendo feita, uma política pró-totalitária, pró-iraniana, pró-terrorista, pró-Hamas, né? E assim por diante. Pode ser feito. Dá trabalho, porque aí vem toda a mecânica antiga, né? Não, você não pode fazer isso. Não pode desgostar Cuba, tadinho dos cubanos, senão você vai perder o voto de Cuba nas Nações Unidas. E que Cuba? Né? A gente enfrentou isso aí, né? O Brasil passou 30 anos votando, mais do que isso, 50 anos votando a favor de Cuba na ONU. Não vamos votar a favor de Cuba, não. Uma ditadura que exporta ditaduras, que ajuda ditaduras em toda a região, né? Só um detalhe a esse respeito, né? A chanceler inicial do Milei, a Diana Mondino, ela caiu porque ela votou a favor de Cuba, sem o Milei saber, nas Nações Unidas. O Milei falou, não quero isso. Mudou. Então, o Milei está fazendo, no fundo, aquilo que a gente queria fazer em termos de liderança. Claro que o Brasil tem mais peso que a Argentina, poderia colocar esse peso, é o que a gente queria, a favor dos princípios de liberdade no mundo. Fala, pessoal. É óbvio que todo mundo merece férias, mas quem está trabalhando pela censura não tira férias. E é por isso que eu não posso abaixar a guarda, e nem vocês. A gente preparou o melhor de 2024 para 2025 vir com força total. E o Fio Diário ainda tem muito conteúdo exclusivo para você. Então, mais importante do que nunca, assine o Fio Diário, que você vai adorar. A gente precisa da sua assinatura para continuarmos com essa vitalidade, para enfrentar um 2025 com muita força. Não vamos desistir. Um Feliz Natal e um 2025 ainda melhor.